Nós vamos prosseguir hoje com aquela reflexão que nós iniciamos a semana passada sobre o tema fortes, corajosos e bem treinados. A reflexão da escola bíblica passada fundamentou-se nesse propósito. Qual foi o propósito? Nós colocamos aqui uma espécie de guia para nós seguirmos. Os escolhidos de Yahvé Elohim sabem que estão em guerra. Os escolhidos de Yahvé Elohim sabem que estão escolhidos, sabem que estão em guerra. E por isso devem ser fortes, corajosos e bem treinados para vencer as batalhas de cada dia, os combates, vencer os combates, batalhas. Cada dia nós temos as batalhas nesta guerra que nós enfrentamos. Quer dizer, fundamentou-se neste propósito, neste propósito específico, e apoiou-se em textos, claro, das Escrituras Sagradas. Nós citamos aqui Tiago, capítulo 10, versículos 16 a 22 e 28. Risaiot, capítulo 12, versículos 9 a 17. E o capítulo 20, também de Risaiot, versículos 1 a 6. A seguir, nós mencionamos os três tópicos desta mensagem, foi distribuído em 3 tópicos, e nós mencionamos esses tópicos para os irmãos. Mas nós hoje vamos prosseguir nesses tópicos, nós vamos comentar esses tópicos que não foram comentados. Tem que ser colocados e prosseguiremos na reflexão. Os que não ouviram a mensagem, não estiveram aqui ou estão ouvindo hoje pela primeira vez falar sobre este assunto, ou os ouvintes também que vão ouvir esta mensagem devem procurar ouvir a mensagem passada e consultar, não é? Essas passagens. Essa mensagem está no site, no nosso site e também no YouTube. Os tópicos mencionados na escola bíblica passada, nós tivemos 3 tópicos, como falamos para os irmãos. Yahvé exige dos seus guerreiros essas qualidades: força, coragem e, além dessas 2 virtudes, ou qualidades, ou características, é melhor, qualidades, devem ser bem treinados. O soldado na guerra tem que estar bem treinado para saber como se conduzir, como utilizar armas, para não ser pego de surpresa ou se intimidar diante das armas ou também, das pressões que são feitas. Tem que ter preparo psicológico, preparo físico, habilidades para lidar com armamento, enfim, soldado. Shaul fala sobre isso. Quando o soldado é alistado para a guerra, está lá, falando sobre isso. Corrida, o atleta também fala sobre isso. O atleta bem treinado, para poder chegar aonde todo atleta que entra em competição quer chegar. O Senhor requer dos seus guerreiros essas qualidades. O segundo tópico é: Yahvé ensina como adquirir a coragem. E o terceiro é que Yahvé ensina como adquirir a força. A força.
Nós citamos aqui para os irmãos e volto ao projeto específico que está aqui. Os escolhidos de Jeová, Elohim, sabem. Primeira coisa é que nós temos que instruir as pessoas para que elas saibam que nós estamos numa guerra. Aleluia. O problema é que as pessoas que são do mundo, do reino dos mortos, elas não têm consciência, porque elas são mantidas numa moldagem para que andem adormecidas, sem consciência da realidade deste mundo tenebroso. Vive de fantasias, imaginando, e aí não se preparam. E o número de pessoas derrotadas na Terra não é pequeno. Haja vista que quando chega uma situação como essa, o número de suicídios normalmente cresce. Pessoas que perdem a noção das coisas, perdem o equilíbrio. Já não existe esse equilíbrio, mas aí quando chega uma situação como essa, não estão preparadas. Que vivem de fantasias, acham que a vida é só brincadeira, só viver, não é? Então o resultado é o que nós temos visto. Então os escolhidos de Jeová, Elohim, sabem que estão em guerra. E por isso devem ser fortes, corajosos e bem treinados para vencer os combates de cada dia. Não se deixar vencer. O fato de vocês estarem aqui hoje, nós estamos aqui, significa vitória. Vitória. Muitas vezes a pessoa não consegue chegar aqui. E os deixam de congregar. Por que deixaram de congregar? Aleluia. Precisamos aprender a comemorar a cada instante as nossas vitórias. Estar aqui nesta manhã é uma vitória. E porque você foi vitorioso, vai sair daqui mais preparados. O mais preparado, né, no caso de cada pessoa, vai depender do seu estado mental, emocional, do controle que você exerce sobre você mesmo, sobre a sua mente. Você pode estar sentado aqui e o seu sentimento está lá na China. Se não estava, agora está. Mas você tem que volta para cá. Não fica lá na China. Afinal de contas, nós não temos. Qual é a responsabilidade que nós temos com as ações dos chineses? A nossa responsabilidade é orar por eles para que eles caiam em si e retornem para o Criador, para não ficar na mão dos, né, dominadores do mundo tenebroso. Aleluia! Bendito seja. Você pode sair daqui com uma boa bagagem ou pode sair daqui sem nada. Vai depender do controle que você tem sobre a sua mente, se está ou não no Senhor, qual é a sua relação com Ele, levando em consideração assim. Agora, o que temos que enfrentar? Eu quero aqui aproveitar e retornar a esses textos que nós já lemos, pelo menos parte deles, para nós fazermos aqui o nosso prosseguimento com consciência. Matitiarro, capítulo 10, nós lemos vários versículos. Hoje vamos ler resumidamente. Matitiarro, capítulo 10, versículos 21 e 22. Só esses dois versículos, para termos consciência, para não ficar com aquela imaginação, porque... ou rejeitar o que não deve ser rejeitado. O que é que o Senhor Yeshua ensina, o que é que ele ensinou e continua ensinando. Deixou escrito, como diz Shaul, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para quê? Pela paciência que você deve ter. E consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Agora, quem quer viver desesperado não precisa se preocupar com o que está escrito. Foi escrito, né, que o Espírito Santo inspirou para que os que querem ser livres, felizes, aprendam e pratiquem.
Quem não ama a si mesmo pode andar de qualquer jeito. Aleluia. Quem é o mestre dele? Eu sou seguidor de Karl Marx. Meus pêsames. Vai chegar onde ele está. Isso, naturalmente, conversando com alguém que o tem como seu chefe. Cabeça dele é Karl Marx. Meu cabeça é o Senhor Yeshua. E o seu? A sua cabeça quem é? Aleluia. Aleluia. Vai chegar onde ele está. Bendito seja o nome do Senhor. Todo discípulo bem instruído será como seu mestre. Capítulo 10, vamos aqui adiantar para nós chegarmos onde nós temos que chegar. Capítulo 10, versículos 21 e 22, diz assim: E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Aqui não tem nenhuma nação que acontece isso, tem? Será que tem? Onde é que isso não acontece? Na nação cujo rei é o Senhor Yeshua. Isso não acontece. Filho desonrando o pai matando o filho. No reino de Elohim, isso não existe. Versículo 22, e... perseverar, quer dizer, permanecer firme. Aí tem que ter o quê para permanecer firme? Hein? Força e coragem. Se for frouxo, não é? Olha, forte começa com F e frouxo também. Coragem começa com C. E covarde também. Fora ficarão quem? Os covardes. Os medrosos. Então, a Escritura, eu tenho que prestar atenção ao que está escrito. A responsabilidade com a vida é da pessoa. Com a sua própria vida, de entrar no reino, ficar no reino dos mortos, do vivo, é a pessoa que faz a sua escolha. Aí, Matitiano, então eu tenho que estar preparado para enfrentar isso aqui. O ódio até dos irmãos naturais. Eu tenho que saber enfrentar isso. Outro texto que nós vamos ler é Risaiot, capítulo 12. Você deixa aí marcado em Matitiano, que a gente ainda vai voltar a ele hoje. Temos que consultar essas pessoas que conviveram, aprenderam do Senhor Yeshua e foram enviadas por ele. Essas pessoas enviadas pelo Senhor Yeshua, para não ficar ouvindo comentários ou teologias, imaginações desse ou daquele. Vê o que está escrito. Capítulo 12, versículo 17. Isso aí nós já temos falado reiteradas vezes, não só eu, mas todos nós que meditamos a Escritura, ensinamos. Versículo 17. Você tem que lutar contra... Olha só, a pergunta foi... O que temos de enfrentar? A primeira palavra que tem aí nesse versículo, que é o quê? Quem é que você tem que enfrentar aí? O dragão. Aleluia. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra.
ao resto da sua semente. Os que guardam, olha só, quem é que Satã vai fazer guerra contra eles? Certo? Os que guardam o quê? Os mandamentos de Elohim. E tem o testemunho de Yeshua ungido. Porque os que guardam os mandamentos estão onde? Estão no corpo do Senhor Yeshua. Os que não guardam estão onde? No dragão. Faz parte do dragão. Não tem... Ou é da nova humanidade ou da velha humanidade. Ou está no corpo do Senhor Yeshua, no corpo do dragão. Ou é pedra viva ou é pó. A serpente come pó. E o pó é o homem caído. O Senhor disse para Adão, primeiro, tu és pó. Ele deixou de estar unido com Yahová para estar unido com Satã. Pó. Ele foi feito do pó. Mas o Senhor fez uma transformação. Como ele caiu, é pó. E ao pó tornarás. Esse que é pó, comida de serpente. Não tem esperança nenhuma. O que temos que enfrentar está aí. E mais estes, porque aí esse texto que eu vou ler agora não li, mas vamos aí no mesmo livro de Risaiô, ou Apocalipse, ou Revelação. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Yeshua, o ungido, a qual Elohim lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu mensageiro as enviou e as notificou a Yohanan, seu servo. Yohanan, seu servo. Note bem isso aí. Revelação de Yeshua HaMashiach, a qual Elohim lhe deu para mostrar a quem? Quem não é servo do Senhor, nem se interessa pelo esse livro. Ele vai ler e não vai entender nada. E não vai ter mente para entender, porque esse livro não foi escrito para quem é filho das trevas. Ou por aquele crente que acha que ele só tem que ir para uma reunião para ficar sambando, dançando funk, o rock, tem que alguém, dançarinos e dançarinas, fazendo espetáculos. Eles não vão ao culto, eles vão ao teatro, a um circo. Eles querem rir. Não que rir seja pecado, depende também, né? Pode estar rindo e pecando com o riso. De que está rindo? Ah, ele está rindo porque o outro se deu mal. Pois é. Filho de quem? Até para rir a gente tem que ter vigilância. É para rir? Não, isso aí não é para rir. Eu tenho que ter sabedoria. Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Aleluia. Eu tenho que ter vigilância. Foi isso que o Senhor Yeshua. Vigiai e orai para não cair na tentação do riso. Na tentação da oferta. A oferta tem que ser vigilante. Fraco ou forte? Corajoso ou covarde? Treinado, bem treinado ou nenhum treinamento? Muito bem. O que temos que enfrentar? Vamos lá para Efésios capítulo 6. Isso aí também os irmãos já conhecem, mas estamos numa meditação, aqui numa reflexão, porque nós estamos aí enfrentando... Atualmente tem alguma guerra por aí, não? De que lado você está nesse combate aí, dessa guerra terrível? Tem crentes que estão contra crentes.
crente contra crente. Está lá. O irmão traindo o outro irmão, e por aí vai. E trair-se-ão uns aos outros. Não há vigilância. Não há percepção. Aleluia. Então, queridos, capítulo 6 de Efésios, um versículo para nós. A pergunta, o que temos de enfrentar? Aleluia. E como enfrentar? Capítulo 6 de Efésios, versículo 12. Que diz aí o versículo 12? Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os não é contra carne e sangue, quer dizer, carne e sangue é o homem, não é contra o homem em si enquanto homem. Nós temos que lutar. Eu tenho a tradução livre, e aqui na tradução que está aqui não dá um sentido real. Pois não é com carne e sangue nossa guerra. Você pode observar que quando você se deixa levar pela carne e age na carne, o efeito que você experimenta em você mesmo e nas pessoas que estão ligadas a você, não é? Qual o efeito que produziu o ato, a ação? Quem anda na carne vive e anda na carne. É diferente de quem vive e anda no espírito. E que só pode viver e andar no espírito quem é nascido do alto. Porque o espírito do homem que está no reino dos mortos, esse espírito é morto. Adão e Havá morreram na hora espiritualmente. Fisicamente, porque a vida da carne, já falei para os irmãos aqui, está escrito, a vida da carne é diferente da vida do espírito. No dia em que dela comeres, certamente morrerá. Morreram na hora. Mas o homem do mundo não sabe o que é morrer. Ele acostumou-se com a morte. Ele não sabe nem o que é vida, ele não sabe explicar. E nem sabe o que é morte. O homem do mundo não sabe falar sobre isso. Ele não conhece. Ele se locomove, mas não sabe por quê. Daí a admiração de um computador. Não, porque o robô. O robô, já começa uma palavra de... O robô roubou o quê? De quem? Está querendo parecer que é o quê? Desliga a tomada. Tira a bateria. Você vai ver o que é o robô. Pois não é com carne e sangue nossa guerra, mas com os chefes e notáveis, soberanos da terra tenebrosa. Às vezes até admirados por muitos crentes, né? Mas está ao lado do tenebroso, dos notáveis do mundo. Não? Ele não sabe o que é isso. Mas com os chefes e notáveis, soberanos da terra tenebrosa e mensageiros maus que estão nas alturas. Esses mensageiros maus é a tropa de Satã. Eles tem razão de estarem lá. Agora eu não vou explicar isso. Vamos em frente. Então temos que ser conscientes. A felicidade não é estar tocando tamborim, pandeiro. É isso que dá a felicidade. Não é pecado você pegar um pandeiro. Você pode tocar um violão, ou uma viola, ou instrumento de corda, e transmitir algo
maravilhoso. E pode outro pegar o mesmo instrumento e transmitir uma tragédia. O som que ele transmite, ele vai transmitir. É a pessoa que transmite. O violão por si só, se deixar ele lá, não vai transmitir nada. Mas quem pega o violão vai transmitir o que ele é. Se ele é um servidor de Satã, quando ele tocar o violão, você vai perceber. Quem pode perceber? Aleluia. Aí na mente dos irmãos já está Davi e Shaul, tá? Ou não? Lembra daquele navio que ele estava numa... Traz aí um tangedor, quer dizer, que ia tocar lá o instrumento, que é para criar, inclusive, ali naquele ambiente que estava tão carregado. Mas o tangedor, que era um homem de Elohim, como ele começa a tocar, os espíritos malignos se espantam e vão-se embora. É a mesma coisa de cantar. Tem pessoas que adoram acompanhar um filho das trevas cantando. Uma linda voz. Mas ele está transmitindo quem? Agora, se não houver percepção, vai ficar a nível dos sentidos físicos apenas. E o sentido físico não é capaz de perceber certas coisas. Daí, vamos aqui agora ao primeiro tópico. Vai exige dos seus guerreiros, não é? Essas qualidades que nós precisamos ter: força, coragem, não é? E bom treinamento. Mas Yahová exige dos seus guerreiros essas qualidades. Isso, apenas para ler esse texto, vamos lá, está lá em Yehoshua. Yehoshua, o Josué, como colocado na Bíblia. Na Escritura está Yehoshua. Mas virou Josué. O que quer dizer Josué? Pois é. Yehoshua tem significado. Capítulo 1, versículos 6 e 7. O 6 diz: esforça-te e tem bom ânimo. Quer dizer, esforça quer dizer adquire força. E tenha bom ânimo. Seja uma pessoa de ânimo. Eu não posso andar assim. Estou no combate. Tenho que ter consciência para não ser roubado todo dia. Adquira força e bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Olha a unidade entre Yahová e Yehoshua. Yehoshua vai realizar o que o Senhor Yahová falou que iria fazer. E ele agora está contando com este homem. Então, somente seja forte e corajoso, quer dizer, de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a Torá, ou toda a instrução, ou toda a doutrina, pode ser. O que não está correto é colocar a lei, ainda com letra minúscula, e no singular. Aí é um... Se pelo menos tivesse colocado lei com letra maiúscula, aí o pessoal, não, isso é uma figura que está substituindo. Lei, quer dizer essa lei com letra maiúscula? Aí vai pela uma antonomásia. Que meu servo Moshe te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem que ser uma pessoa reta. Reta tanto no sentido físico como no sentido espiritual, para que prudentemente te conduzas por onde quer que
Olha só, para que prudentemente te conduzas. Prudência, você tem que andar sempre atento, não é tenso. A pessoa pensa que ser atento é viver tenso. Não, não é isso. Aleluia. O outro texto que nós vamos tomar, para que saibamos que o Senhor quer que nós sejamos fortes e corajosos. O Senhor Yeshua falando para os seus... Esse texto nós estamos na escola bíblica passada já. Lá em Yohanan, capítulo 16. O Senhor falando para os seus discípulos o que iria acontecer e como eles iriam proceder. E então o Senhor manda que eles se encorajassem, armassem de coragem. Vamos lá. Yohanan, capítulo 16, versículos... Vamos ler o 32 e 33. Esse o tempo vem e já chegou que... Os irmãos não acharam ainda não? Leia aí 16, 32, de Yohanan. Olha só, é essa mesma convicção que você e eu temos que ter. Vocês vão se dispersar, vocês vão me abandonar. Mas eu não vou me sentir enfraquecido por isto. Nem tampouco ficar deprimido. Ninguém gosta de mim, tá vendo? Esse povo ingrato. Não. Mas eu não estou só. O meu pai está comigo. Se meu pai está comigo, vou ganhar a guerra. Com certeza. Vou ser forte, porque meu pai está comigo. Estou forte. É por isso que ele vivia sempre orando. Ele não vivia atrás dos aplausos do mundo, porque ele sabia, esse é o navio que devia vir ao mundo. Ele não se deixava iludir. Ele sabia o que é. Ele conhecia o etc. do ser humano. Uma hora está a favor, outra hora está contra. Vou ler aqui na tradução livre. Eis que o tempo vem e já chegou, que vos dispersareis cada um para a sua casa e me abandonareis só. Olha como o Senhor conhece cada pessoa. Nenhum de vocês vai ficar comigo. Nenhum. Mas eis que não estou só, pois meu Pai está comigo. Veja que não há negócio de melancolia, depressão. Está vendo? Porque eu não fui convidado. Glória ao Senhor. Não foi convidado? Jeová está convidando todo que quer entrar no reino dele. Fica de fora quem quer ficar de fora. Aleluia. Está com um banquete já tudo preparado. Ele mandou convidar somente. Olha, está tudo pronto para as bodas. Gente que fica triste porque teve uma festa e ele não foi convidado. Porque se você fosse lá para a festa, você ia comer o quê? Você quer ir para a festa porque é para comer? Ou quer ir para a festa para se alegrar com o dono da festa? Se é para comer, faz um bifão em casa. Capricha. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Aleluia. O Pai está comigo. E todo filho de Elohim que vive com o Pai não sente solidão. Vai experimentar desprezo dos homens? Sim.
Mas isso não afeta a pessoa que estava convivendo com o pai. Glória ao Senhor. O versículo 33 diz assim: e eu venho com estas palavras para vos dizer que em mim tereis paz. No mundo, as pessoas do mundo estão tendo aflições, sem saber o que fazer. Vai pedir ajuda a quem? É o mundo, é o sistema. Mas no Senhor Yeshua, o Rei, o Senhor Yeshua, o Rei, nós temos paz. No mundo vai ter aflição. Aí que você tem que ter cuidado. Os seus atos trouxeram o que para você no seu interior e no seu relacionamento com o Criador? Aí é que entra a questão principal. Satisfez a barriga, mas morreu com a boca cheia de carne. Está lá no deserto. Está escrito. Satisfez o apetite, mas morreu. Eles reclamaram porque não tinha carne para comer. Agora tinha carne em abundância, mas o cadáver ao lado do monte de carne. A escolha que fizeram, as palavras que pronunciaram. No mundo tereis aflições, por isso, armem-se de coragem. Tenha bom ânimo. Essa palavra tenha bom ânimo quer dizer armem-se de coragem. Lá com o Senhor falando para Yehoshua, não é? Tenha de bom ânimo, quer dizer, fortaleça-te. Armem-se de coragem, de força, de ousadia. Você tem que ter essa. Está pensando que vai se tornar um crente e vai ser carregado em leiteira? Ah, não, agora eu sou crente. E vou ser carregado nos braços. De quem? Tem crente querendo isso. Tem crente que quer que os outros carreguem as cargas dele e ele nas costas, ainda em cima das cargas. Não aprendeu, não se preparou para enfrentar as adversidades, para entrar até num compromisso. Ah, eu vou casar. Vai casar? Está preparado para isso? Aleluia. Aí ele diz assim: eu venci o mundo. Eu subjuguei. Essa palavra vencer quer dizer subjuguei, dominei. Aleluia. As Escrituras citam exemplo dos que fracassaram. Mas ele tem exemplo dos que foram bem-sucedidos e exemplo dos que fracassaram. Quando você estiver estudando a Escritura, presta atenção a isso. E pergunta, por que ele fracassou? Por que ele foi bem-sucedido? Aquilo não está escrito por acaso, simplesmente para fazer uma leitura assim. Eu tenho que parar para pensar, poxa, esse homem foi... Dos 10 espias, dos 12 espias, somente 2 foram bem-sucedidos. 10 fracassaram. Dos 603.550 soldados do exército que fora contado ao pé do Monte Sinai, 603.550, somente 2 foram bem-sucedidos. Qual foi a razão do fracasso de 603.548? Qual foi a razão do fracasso deles? 603.548. 2 foram bem-sucedidos. Qual foi o segredo desses 2 bem-sucedidos? E o próprio pai fala sobre somente Caleb e Yehoshua entrarão. Desses 10, somente 2. E ele foi contado entre os 603.550. Eles eram o quê? Fortes, corajosos e
bem treinado. Olha lá quando o Caleb disse, olha, eu estou com 84 anos, mas ainda tenho força e tenho habilidade. Ele tinha coragem, ele tinha força, coragem, ainda tenho força para ir. E foi e ganhou mesmo a guerra. Jeová exige dos seus guerreiros essas duas qualidades. Colocamos aqui para os irmãos. E Jeová ensina como adquirir força. Força. Hoje vocês sabem que tem máquinas em academias. Eu nunca entrei em academia para fazer exercício físico. A não ser quando eu viajei para algum lugar e lá tinha um local de exercício, eu aproveitei para fazer alguns exercícios ali. Mas existem as máquinas que você pode fazer exercício físico para fortalecer os músculos, né? Qual é o exercício que você vai fazer para fortalecer o músculo do braço, do antebraço, da perna, da coxa, enfim. Tem exercício para tudo isso, para fortalecer os músculos. E é necessário, não é? Cuidado para que você não fique com problemas. De acordo com certas atividades, você precisa exercitar aquela região para não fragilizar a sua estrutura óssea. Músculo fraco vai fortalecer as cartilagens, enfim. Vou deixar isso para quem é de educação física. Então, o Senhor nos ensina. Se nós nos tornarmos discípulos dele, ele vai ensinar. E vamos aí a um texto que vocês já conhecem. Devarim, capítulo 11. O que é que você deve fazer? Que hoje se conversa muito sobre muitas coisas. Mas essas conversas, depois de elaboradas e produzidas e feitas, gerou o que de benefício? Tanto para quem falou, como para quem ouviu. Daí a Escritura fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra que é imprestável, que não serve, mas somente aquela que é boa para que transmita graça aos que ouvem e que seja boa para quê? Para edificação daqueles que a ouvem. Você, como filho de Elohim, você está sempre procurando trazer a pessoa para a luz, edificar a pessoa, falar o que seja proveitoso para ela. Não é falar de coisa, depois falou, satisfez o ego, a pessoa foi embora, mas levando o quê na sua bagagem? Amém, queridos? Aí, se você falou, mas o que você falou não produziu um efeito benéfico em quem ouviu, o que saiu da sua boca não produziu um efeito bom na pessoa que ouviu você. O que é que saiu de dentro de você? O que você produziu no irmão? Suas palavras produziram mais estreitamente no relacionamento entre os irmãos ou fez com que eles... O Senhor fala sobre isso, está lá em Mishlei, Shilomô. Aquele que promove contenda entre os irmãos, palavras ou ações. Como é que o Senhor vê essa pessoa? Hein? O que é que ela é aos olhos do Senhor? Abominável. Eu devo ser ou não vigilante? Como é que eu vou ser uma pessoa vigilante? O que é ser vigilante? Aqui em Devarim, capítulo 11, versículo 8, diz assim. Como é que está aí escrito? Para que vos esforceis, para que sejais fortes. Aí fica para que vos esforceis, para que sejais fortes. Forte para conquistar aquilo que o Senhor quer que você conquiste.
Nesse caso aqui, ele tinha que conquistar aquela terra que o Senhor tinha dado por promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, e agora Yahushua estava com aquela missão de conduzir o povo para aquela conquista que estava habitada por pessoas já condenadas ao extermínio por causa das suas condutas. Quem lê a Escritura sabe que eles tinham perdido porque eles estavam vivendo de forma insultante para com o Criador. Já estavam condenados. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje. Porque se você for para lá com essa história de viver de qualquer jeito, vocês não vão conquistar a terra. Você e eu, nós, qual é o propósito que o Senhor tem com cada um de nós? O Senhor colocou isso nas mãos de quem? Ah, não, porque eu vou lá, porque eu vou assistir. Foi uma palavra que agradou o meu ego. Pois é. Eu fiquei impactado. Pois é, mas qual foi o efeito disso? Ajudou você a realizar o propósito, a missão com a qual você veio ao mundo? E gente que acha que veio ao mundo para ficar dançando baile funk. Para dançar baile funk, o que é que você tem que fazer? Para dançar baile funk. Como é que dança? Eu não sei. E qual vai ser o efeito de quem passou uma noite toda dançando num baile funk? Qual vai ser o efeito nele? O que produziu nele? Fortaleceu ele? Habilitou ele a conquistar o espaço que ele tem que conquistar? Aleluia. Bendito seja o Eterno. Todo ser humano que vem à existência não vem à existência por propósito de nenhum governante do mundo. Nenhum homem no mundo tem capacidade de trazer ninguém à Terra por existência. Ninguém. Isso não é projeto de homem. E quem vem, vem com uma missão. Cumprirá ou não a missão? Aleluia. Muito bem. Pela prática dos mandamentos, você se torna forte. Eu vou deixar um texto aqui, Ivrim, capítulo 11. Não, vamos ler, não. Apesar de que o tempo aqui já se foi. Note bem, isso eu estou falando para os irmãos, mas os irmãos não vão sair daqui já fortes e corajosos. Vocês estão ouvindo. Quando você tiver que fazer exercício físico, você compra isso. Ah, pastor, eu comprei tudo. Mas está fazendo exercício? Não. Vai ficar forte? Não. Você se fortalece pela prática da palavra. Cada vez que você amanhece o dia, você vai passar por uma jornada e você vai ter oportunidade a cada momento, vai chegar diante de você ofertas, convites, influências, não é? E você vai provar se você quer ficar forte ou fraco. Como é que você vai ficar forte? Se você exercitasse. Aí depois que fez o que não devia, mas o Senhor sabe do meu coração. Claro, é um coração de desobedientes. Tanto que está fraco. Tem força nem de mais vir ao culto. As atividades do dia a dia foram tão sufocantes para eles e para ela que o tempo que deveria ser dedicado ao Senhor deu para César. Isso é individual. O que eu faço me fortalece ou me enfraquece. É pelas ações que o homem se fortalece ou se enfraquece.
Cada vez que você cumpre um mandamento, você se torna mais forte ou mais fraco? Vai haver pressão para você não cumprir o mandamento. Ou você vai se deixar arrastar, ou você vai ter que ter aquela coragem para fazer, porque você quer ficar forte. Aí entra o que Shaul fala sobre isso. Ele conhecia os mandamentos. Ele fala da pessoa que conhece os mandamentos. Não quer transgredir, mas não tem força. Ele é escravo. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Não, queridos, eu falei Ivrim, né? Ivrim, capítulo 11. Vamos ler aqui, que é bom nós lermos isso aqui, para nós vermos o que é que o Senhor inspirou. O Espírito Santo inspirou para escrever isso aqui. Ele vem falando, quando ele chega aqui, ele fala, a última pessoa que ele fala aqui, pela Emuná, versículo 31, pela Emuná, Raav, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os... Eu pergunto para você, Rahab foi uma mulher forte ou fraca? Covarde ou corajosa? Corajosa. Para fazer o que ela fez, ela deve ter coragem, deve ter inteligência. Agora, quando chega aí, ele para de falar, e o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideone, Barak, Shimshon, Jefté, de Davi, de Samuel e dos Neviim, os quais pela fé venceram pela Emuná. Pela Emuná, olha o valor da Emuná aí. A Emuná dá para você algo que coisa alguma dará para você. E para você ter... Agora, você pode ter o conhecimento e não ter coragem, não ter força. Pela Emuná venceram reinos. Praticaram a justiça. Parece que praticar a justiça é coisa fácil, né? O covarde não pratica a justiça. Medroso não pratica a justiça. Ele fica na mão do chantagista, que sabe que ele e fica lá e não tem coragem. Não, eu não vou ficar na mão, eu vou confessar o meu pecado e vou ter que ser justo. Não vou ficar na mão de ninguém fazendo chantagem comigo. Vou confessar. Confessei-te o meu pecado. Não quero ficar na mão do diabo. Aleluia. Aleluia. Enquanto ele não confessou o interior dele, por mais que ele fizesse orquestra sinfônica, teatro, né, municipal, Sala Cecília Meirelles, né, aquilo tudo de música, né, não vai atingir lá dentro, é sequidão mesmo. O exterior não vai mudar o interior se a própria pessoa não jogar para fora o que tem que jogar. E você não deve se deixar enfraquecer porque o outro pecou. Seu relacionamento com o Senhor não deve depender de pessoa alguma. Manter o seu relacionamento com o Senhor, a sua fidelidade ao Senhor. E aí você tem que ser forte. Os quais pela Emuná venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, alcançaram as promessas. Está aqui escrito as promessas, mas muitos crentes não são alcançados pelas promessas, porque ele vacila sempre. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Quem escapou? Outros não. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se tornaram fortes, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. Observe que ele está falando dos Neviim. Elisha foi um desses, né? As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento.
Se você não quiser ser torturado, eles preferiram ser torturados. Não aceitaram o livramento, porque a condição estabelecida não os manteria unidos ao Senhor. Aí o que eu sou assim, aquele que negar, você tem que ser forte para não negar o Senhor. Ainda mais numa sociedade dessa, como essa que se vive, em que você vai ser pressionado dia e noite. Vai ser, não, é pressionado dia e noite. Para alcançar uma melhor ressurreição, uma mais exaltada ressurreição. E outros experimentaram o quê? Escárnio. Você está preparado para isso? Escárnios e mais o quê? Não tem, na relação não tem biscoitinho de champanhe, meu amigo. Não está falando de bombom, de chocolate aí, não. E até cadeias e prisões. Você, numa situação dessa, você continuaria dizendo que você crê no Senhor Yeshua? Tem força para isso? Tem coragem? Convicção. Convicção. Olha lá Shaul e Silas. Olha lá Estefanos. Esses registros não foram feitos para nós ficarmos lendo e achando que eles... mas eles passaram por isso. Mas nós não. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Olha os crentes de hoje, como é que estão. Esperando o anticristo. Quer dizer, o opositor do Mashiach. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, pétalas de rosas, serpentinas, confetes. Apedrejados, o que mais? Cerrados, olha só. Cerrados, coisa horrível. Tentados, mortos a fio de espada. Lá em cima diz que escaparam do fio de espada, aqui embaixo. Mortos a fio de espada. Shaul teve a cabeça decepada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. O que mais aí? Desamparados. Aflitos e maltratados. É isso aí. Mas tem muitos crentes que querem ser aceitos pelo mundo. Eles se sentem dignos no meio dos indignos aos olhos do Senhor. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela emuná, não alcançaram a promessa. Isso aí já é outra promessa. No caso, é a vinda do Senhor. Ainda não aconteceu. Então, queridos, e avançando, como adquirir a força para enfrentar isto? Precisamos ter consciência do que é que nós enfrentamos. É um mundo tenebroso. Esses dominadores do mundo tenebroso são esses homens que se tornam, segundo o mundo, poderosos, né? Como é que eles tratam as pessoas? Qual o cuidado, o valor que eles dão aos seres humanos? É ver um mundo que pega uma pessoa para matar, para tirar um órgão, para comercializar, fazer transplantes do órgão que ele tirou de um prisioneiro que foi sentenciado à morte, para tirar o órgão para vender. Né? É um mundo que nós estamos vendo aí como é que as coisas são feitas. Os julgamentos, como é que são feitos? As tramas para encobrir a realidade, querendo as pessoas para quê? Para satisfazer os seus interesses egoístas. Para dominar as pessoas, para que as pessoas fiquem trabalhando para satisfazer as vaidades, as luxúrias desses homens que são insaciáveis por dinheiro. Aleluia. Não é coisa nova. Olha o que fizeram com o Senhor Yeshua. Olha como é que fizeram o julgamento dele.
Como ele foi julgado? Por quais tribunais? Eu não vou entrar nessa questão porque não há tempo. Aqui nós temos a força. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, nós temos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. E tu, meu filho, o que é que diz aí? E tu, meu filho, fortifica-te ou fortalece-te, robustece-te, restabelece-te. Quer dizer, uma pessoa que está com fome, muita fome, ela está fraca ou forte. Então, quando ela come, ela se restabelece, não é isso? Então, é o que tem que acontecer conosco. Eu tenho que me restabelecer, eu tenho que estar em mente que eu caminho para algo que é sublime. Eu não posso ficar no meio do caminho. Eu não posso deixar que ninguém me pare. Ninguém vai me impedir de chegar aonde eu quero chegar. Aí eu tenho que ter visão, tenho que ter entendimento, eu tenho que ter uma instrução. Eu não posso ficar imaginando. Emuná não vem por imaginação. Eu preciso ter emuná. Emuná não é uma coisa que eu acho aí num laboratório produzido por homens. A emuná é certeza. A certeza vem porque eu ouço alguém que é verdadeiro, que falou, prometeu e tem poder para fazer o que promete. Eu tenho isso, não, eu estou caminhando para algo. Vou chegar lá. Eu tenho que ser como Yehoshua e Caleb. Eles não se deixaram arrastar. Foram 40 anos caminhando no deserto e vendo cadáver caindo por causa da incredulidade, falta de obediência, não suportavam, murmuravam, e vai gente cair em sujo de serpente, e eles estão lá, avançando. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Tu, pois, meu filho Timóteo, fortifica-te, aí desgraça, não é? Não, peraí. Aí ficou um nome meio... Diz... Graça, aí ficou uma coisa mesmo. Aí está escrito, né? Graça. Fica melhor mudar essa expressão, porque senão fica uma coisa estranha. Não? Tu, meu filho, fortifica-te na graça. Mas aí é o Hesed. O que é o Hesed? Eu coloquei aqui, Hesed. É o favor, o benefício de Elohim, a bondade de Elohim, benevolência, compaixão. Quer dizer, você não tem que se deixar abater, mesmo que você tenha cometido uma falha no percurso, você percebeu, eu transgredi o mandamento do meu Senhor, do meu Pai. Tem que fazer como fez o filho mais novo. Pai, pequei contra os céus perante ti. Ele conhecia, ele tinha consciência. E vai aos pés do Pai. Não se deixar vencer por Satã, um acusador. Porque os servos de Satã estão atrás de você com um binóculo, com uma coisa, procurando de qualquer, para ver se descobre alguma coisa, alguma falha sua, porque eles se especializam em comentar a falha dos irmãos. Eles não se especializam em ajudar os irmãos a corrigir as falhas. Aleluia. Ele cometeu o erro, ele está com o pé na cova, se não já desceu. Se você puder ajudá-lo, como diz a Escritura, seu irmão pecou, você viu? Então, aquele que consegue fazer com que aquele irmão retorne, salvou uma alma e cobriu multidão de pecados. Não, o Satã, ele vai ficar com alegria com você, né? Quando você vencer Satã, é uma guerra contínua. Você ajudou o irmão a se recuperar. Aleluia. É uma guerra, meus queridos.
Aleluia. Ajudar o irmão a recuperar-se não é concordar com os erros dele e ficar, não, é assim mesmo. Não. Ele precisa reconhecer o seu erro. Precisa corrigir-se. Precisa chegar diante do Senhor, fazer a sua confissão, como fez Davi. Tem que botar para fora essa coisa ruim que o Senhor levou sobre si. Mas ele leva sobre si se a pessoa confessa. Se a pessoa não confessa, fica dentro da pessoa. Ela está carregando isso. Ele veio aqui para levar os nossos pecados. Mas existe uma metodologia colocada pelo Criador. Aleluia! Você se fortalece na medida que você vai praticando os mandamentos. Transgrediu, o que é que acontece? Enfraquece. Por isso é que eu tenho que conhecer, eu tenho que saber. Para que eu não seja conduzido pelas argumentações desse ou daqui. Não, mas eu acho, eu penso. Não, não é isto. Eu quero andar pelas normas estabelecidas pelo Senhor, como fez o Senhor Yeshua. Ele não transgredia nenhum mandamento. E olha a firmeza dele, para não se deixar arrastar por ninguém. Nós temos as armas que devemos utilizar. Eu coloquei essa pergunta aqui. Você vai se fortalecer, e tu, meu filho, fortalece-te, robustece-te. Então, o resto é algo que eu tenho que saber, para que, através desse resto, eu possa me fortalecer. Não é? De Yeshua ou ungido. O resto de Yeshua ou ungido. Pela emuná, na ressurreição do Senhor Yeshua. Você tem em mente. Isso tem que estar no seu ser. Yeshua levantou dentre os... Ele está vivo. Eu posso falar com ele. Ele fala. Eu preciso ouvi-lo. Aleluia. Viver no reino de Elohim não é viver uma coisa teórica, imaginada, é uma realidade. Quando o Senhor Yeshua veio, e eu creio que ele veio, o meu relacionamento com o Criador é restabelecido, que foi perdido em Adão. E eu recupero no Senhor Yeshua. Agora eu falo com ele, mas ele fala comigo. Sou filho. Esse relacionamento tem que ser restabelecido, porque eu não fique na dependência de pessoas dizerem o que é que eu tenho que fazer. Ele levanta pessoas para nos ensinar, mas de acordo com a Escritura, e eu tenho que estar ali. O Espírito Santo foi enviado para nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo, não foi o homem, não. Foi o Espírito Santo que foi enviado para nos guiar a toda a verdade. E nos ensinar todas as coisas, porque o Espírito Santo conhece os segredos de Elohim. Ele me glorificará, disse o Senhor Yeshua, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Eu não devo pensar que ser crente é só pegar o controle remoto, sentar e ficar sentado. Ah, que maravilha. Mas o que é que você tem que fazer que você não está fazendo? Quem é que vai dizer para você, especificamente, o que é para você fazer? Quando a Escritura diz que o Senhor, ele não faz coisa alguma sem antes revelar ao seu servo, o navio, ou os seus servos, eu preciso estar nessa intimidade. Para não ser pego de surpresa. De onde veio a tsunami? Vai ter uma tsunami lá na praia de Copacabana. Mas eu não sabia. Pois é, quando você chegar a dizer isso, você já não sabe nada. Mas onde é que a pessoa vai estar quando ela vai dizer? Não sabia. Pois é. Onde é que ela está agora? Dizendo que não sabia.
Nós precisamos andar sabendo. Aleluia. O tempo que muita gente perde assistindo programa de televisão produzida por ímpios, programa produzido por ímpios, por pessoas do reino das trevas, mas que muitos crentes ficam lá sentados assistindo. Ele não deveria estar com a televisão celestial ligada? Televisão quer dizer visão à distância. Está vendo as coisas terrenas. O que há no mundo? Eu não já sei o que há no mundo, mas como é que está havendo no céu? Aí você não precisa de aparelho. Está em você o aparelho. O problema é como está esse aparelho. Leva para o técnico para consertar. Quem é o técnico que vai consertar o seu aparelho? Ah, o meu está bom, mas está sem energia. Quem vai fornecer a energia? Quem vai fazer com que você possa ouvir a voz do Espírito Santo? Note bem, eu cheguei aqui no segundo item, mas a gente não tem aquela pressa de correr muito, porque senão eu não passo. Isso é um assunto que nós precisamos estar conscientes. Eu tenho que me exercitar. Treinamento. Treinamento. Na próxima escola bíblica, eu vou terminar esse item aqui, que é o segundo, e entrar no terceiro para nós encerrarmos este assunto aqui. Quer dizer, aqui é força, como adquirir a força, mas ainda tem algumas coisas aqui que eu quero passar para os irmãos. Aí vem o terceiro tópico. Eu chegar aqui com um sermão para 40 minutos, tudo bonitinho, é uma obra de arte, é uma obra literária. Sermão, obra literária, ótimo. Mas qual vai ser o efeito disso no seu dia a dia? Você precisa ter consciência da responsabilidade que você tem com você mesmo. Você não deve colocar a sua vida na mão dos homens. Ah, não, mas agora fulano, beltrano, é assim que nós não somos no mundo. O reino ao qual pertencemos tem um rei que tem tudo pronto, preparado, tem todos os recursos para suprir as nossas necessidades. Alegria não vem do mundo. Fidelidade, justiça, verdade, vindo de onde? Do mundo? De que órgão? De que instituição esperamos nós? Todos os componentes verdadeiros, sinceros, honestos, de que instituição? Humana. Mas o trono de Jeová, onde está o Pai e o Senhor Yeshua assentados agora, ele está firmado, nunca foi abalado, nunca foi preciso fazer eleições no céu para eleger o rei. Lá no céu, regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Você não vai encontrar um mensageiro celestial com um bico desse tamanho, uma inflação horrível lá. Não tem emprego. Tem não sei quantos milhões de desempregados. Ah, não, porque tem uma enxurrada e a casa foi carregada. E o... Porque o governante não deu uma ajuda para sua casa não ser carregada. Ah, foi um montão de carros carregados pela enxurrada. E o que é que o presidente estava fazendo da nação? No céu não existe isso. E nem na terra, em breve, vai existir mais isso. Breve. Está chegando a hora de partir. Você tem que ser forte.
Senão você não vai subir ao encontro dele. Para descer com ele com a comitiva que vem com os mensageiros celestiais com poder e grande glória. Seja forte, meu querido. Adquira força. Eu não vou ficar de fora. Se alguém aqui quer ficar de fora, se alguém aqui quer ficar de fora, na próxima reunião você não precisa vir aqui. Você já decidiu. Não perca tempo vindo para cá. Fica em casa. Aleluia. Olha as manipulações que esse pessoal do mundo, do sistema de trevas, faz para fazer com as pessoas o que eles fazem. O que é que eles estão projetando? Eles estão pensando no bolso deles. Com exceções. Toda regra tem exceção. Certo? Essas exceções são... Dá para encontrar uma agulha no palheiro, dá. Aleluia. Glória ao Senhor. Fortaleça-te, certo? Ainda tem o exercício. Nós vamos chegar no exercício. Forte, corajosos e bem treinados. Há algo que você precisa ser mais do que estar vigilante nisto. Não esquece, você está em guerra. Portanto, você precisa estar forte, ser corajoso e ser bem treinado. Bom, não vou tocar em assunto porque vamos nos despedir, a hora já está avançada. Mas lembre-se, esses tópicos serão concluídos. O tópico 2, inclusive, quem anotou os tópicos pode ter percebido que eu inverti esses tópicos, o segundo e o terceiro. Não é? Eu inverti por quê? Porque não faria diferença tratar como estava. Mas, como o Senhor coloca para Yehoshua forte e corajoso, eu preferi fazer a inversão. Ao invés de corajosos e fortes e corajosos. Porque uma pessoa fraca pode ser corajosa. Então, primeiro ser forte, para poder ter coragem. Mas não é suficiente ser forte. Você ter a convicção das promessas para você lutar legitimamente por algo que é eterno. E não apenas passageiro, certo? Mas nós vamos concluir na próxima escola bíblica, vamos dar a conclusão desse tópico aqui, porque tem mais elementos para esse fortalecimento. E o último, que é corajoso, certo? E nosso dia a dia, como é que a gente enfrenta isto? Já coloquei algumas coisas aqui e é preciso ter consciência. Nós estamos numa guerra. Você não abra mão desse conhecimento. E então o Senhor quer que nós sejamos fortes. Agora, eu tenho que ser, você agora, eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte, tenho que ser corajoso. Eu tenho que enfrentar isso, eu não posso fugir, eu tenho que enfrentar, eu tenho que vencer. Eu não posso ser arrastado. Não devo. Então, isso aí é consciente. Você tem que ser consciente. Você está se preservando e experimentando a alegria que só pode experimentar quem é salvo. Quem tem esperança. Você está lutando por algo que você tem. Guarda o que tens. Amém? Quem não tem nada vai guardar o quê? Como é que se guarda nada? Alguém sabe me explicar isso? Não tem nada. Vai guardar o quê? Mas quem tem e sabe que o que ele tem é valioso, ele vai
Guardar. Quando o valente, bem armado, é o Senhor Yeshua que está falando isso. É ele que está falando isso. Bem armado. Quem é que não quer que você esteja bem armado? Quem é? Qual é a intenção desses que não querem que você esteja bem armado? Quando o valente, bem armado, guarda a sua casa, o que acontece? Em segurança está tudo quanto ele tem. Ele é valente, ele está bem armado. Então, quem está com ele, sabe que ele está sendo guardado por uma pessoa que é valente, bem armado, segurança, tudo quanto ele tem. É importante. O Senhor é valente, Yeshua? Ele soube se guardar e guardar. Olha a vitória dele. Vamos deixar para a próxima escola bíblica, né? Senão a gente começa aqui uma nova escola bíblica, aí vai ser um problema sério. Não vou me arriscar. Aleluia.